Se eu fui grossa com você alguma vez, mesmo que eu não mereci naquele dia, mas vai que eu também
repente magoei, né? Não sei. Aí, irmãos, ela, não, você não me magoou, mas você me perdoa. Ela falou assim, não, perdoa sim, fique em paz. Aí, irmãos, ela estava chorando tanto, e eu peguei e liguei o celular para assim, falei, nossa, como Deus é tremendo, irmãos, porque assim, Deus, ele justifica tanta gente. Nossa, ele justifica nós demais, porque ela tinha falado as coisas comigo sem eu merecer. Só que daí eu fiquei triste durante uma semana, eu fiquei justificando, eu trabalho tanto, e a pessoa não está nem aí para trabalhar a gente, fala que a gente não sabe nem trabalhar ainda. Aí, só que eu falei assim para Deus, né, e tipo, não cobrei nada, não nem falei assim, Deus cobra ela, nem falei isso, irmão. Mas só que Deus, ele é tão fiel que ele me justificou. Ela reconheceu que ela errou, ela reconheceu que eu era inocente, que eu só fui uma material para trabalhar. Então, assim, irmãos, eu não sei se alguém tem alguma causa, né, para Deus justificar alguém aqui. Mas eu vou falar, Deus, ele justifica. E eu nem esperava que o Senhor fosse fazer isso por mim. Eu não estava orando. Eu nem orei para Deus estar me providenciando na vida deles. Nem orei. Eu oro para Deus abençoar eles, né? Para que eles possam vir me mandar embora depois. Eu oro assim, mas eu nunca pensei que ela pudesse pedir perdão para mim. Eu fiquei tão feliz porque eu pensei, nosso trabalho de Deus é muito lindo. É muito lindo o trabalho de Deus. Então, assim, irmãos, se vocês tiverem alguma coisa, né, para Deus justificar, fique em paz, que Deus vai justificar. Porque Ele me justificou sem eu pedir. Imagina meus irmãos se estiver pedindo a Deus, né? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Quando o Senhor nos justifica, é porque Ele conhece o nosso coração, né, irmãos? Então, se o Senhor nos conhece, não importa o que os outros vão falar. O Senhor te conhecendo é o que é importante, né? Por isso que nós devemos ser fiéis ao Senhor, né? Para que o Senhor venha sempre nos honrar também. Amém? Gostaria de dar uma oportunidade para o grupo Luz Divina e logo em seguida já estarei passando
concedeu essa noite. Os irmãos venham se colocar de pé. Vamos orar para receber nosso irmão Miguel, que vai trazer a palavra do Senhor, amém? Vamos orar para receber o servo do Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso, nesse momento de oração, meu Pai, entrega a vida do teu servo nas tuas mãos, entrega a vida da tua esposa também nas tuas mãos. O Senhor venha abençoar grandemente, meu Pai. O Senhor venha usar o teu servo, meu Pai. Venha manifestar, Senhor, todo o teu conhecimento nessa noite, meu Pai. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém? As palmas agradecem ao nosso Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz de Cristo Jesus. Amém. Agradecemos a Deus por tudo que Ele fez, está fazendo e fazerá por nós. Sempre tenho comentado, segundo a Bíblia Sagrada, que estamos vivendo em uma época mais rica, espiritualmente falando, em referência a servir a Cristo. Quando você lê na Bíblia, é uma época tão rica, igual esta época que nós estamos vivendo, apesar de tantas divergências mundial, mas referente a servir a Cristo, Ele nos trouxe toda a sua bondade, e além disto, recebe a boa palavra, preza a bondade permanente do Senhor da glória. Isto nos alegra muito, porque quando nós entendemos trabalhar de Deus, sabemos também que Ele está contente, sabemos que entendemos o seu trabalho, o seu trabalho, e nos motiva para prosseguir cada momento a mais em Cristo, Senhor da glória. Daqui a pouco iremos meditar nessa palavra, a palavra do Senhor, e dá para nós louvar o hino? Vamos louvar o hino aqui, e em seguida já iremos meditar nesta boa palavra, a palavra de Deus. Gostei de estar aqui nesta noite, com nossa irmã, filho, e assim vamos cada momento a mais com Cristo. Salve, amada igreja, da Santa Paz, do Senhor Jesus. Amém. Já vamos louvar um louvor, sei que a igreja dos anciãos, para glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus. Não tem mais Eu sempre estarei. Muitas promessas do bondoso Rei. Qual estrela que brilha
Porém, nessa noite tem vidas em cima do leito de dor, tem vidas precisando do socorro, da misericórdia de Deus. E quando nós viemos lá do nosso lar para a casa do Senhor, nós já vem louvando, vem dizendo o Senhor, porque tudo começa dentro da nossa casa. O amor começa dentro da nossa casa, o perdão começa dentro da nossa casa. E quando nós irmos para a igreja para distribuir, então nós oramos sim, mas dentro da casa do Senhor, nós precisamos apresentar aqueles que estão em cima de um leito de dor, doente. Outros nesse momento, no trânsito, ainda não chegou na sua casa. Ninguém sabe a situação que ele está passando, mas o nosso Senhor sabe que nós vivemos num mundo atribulado. E nós, em constante oração, apresentando as vidas aos necessitados, porque cada momento da nossa vida temos surpresas. E muitas vezes não é surpresas boas, né, igreja? Quantos saíram e não chegaram ainda na sua residência, e outros recebem até notícias ruins. Vamos orar pelos necessitados mesmo que estão nessa noite precisando do socorro. E eu creio que quando você ora, você apresenta ao Senhor, é Ele que faz, nós somente apresentamos. E se tiver alguém nessa noite precisando de uma oração, pode apresentar, entrega a tua vida ao Senhor, se apresente a Ele, porque Ele recebe, Ele não é igual ao homem. O homem olha a aparência, mas o Senhor olha o intento do coração. Como você se encontra? E a palavra do Senhor diz que quando apresentamos nossas mãos ao Senhor, devemos estar com as mãos limpas, o coração puro, senão o Senhor não vai receber a oração de ninguém, Ele só recebe de mãos puras, mão limpa, sem nada nesse coração aqui, sem intento nenhum contra meu irmão, nem contra o mundo que sai, precisando do socorro da misericórdia do Senhor. Oremos. Senhor nosso amado Deus, o Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, aquilo que já foi mencionado, Senhor Deus, e aquilo que não foi também, meu Deus, de Pai, Senhor da glória, que é a tua palavra, Senhor da glória, tenha um grande efeito na vida de cada um, Senhor. Tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas cheias de, às vezes, meu Deus, dificuldades, mas o Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, a tua virtude divina, Senhor, da tua palavra, gloriosa e maravilhosa, o nome do teu amado Filho Jesus Cristo, também, Senhor, que a tua boa palavra, ela venha a cada momento nos beneficiar, como tem nos beneficiado, ao poder da tua infinita graça, e vive e reina em Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças a Deus, louvado ao nome do Senhor da glória. Os irmãos estão de pé, se for possível, apresentem as vossas ofertas. Quem pode ajudar, ajude com alegria. Já estamos pedindo a Deus que a sua boa palavra ela venha a cada momento a mais nos beneficiar daquilo que temos mais necessidades, é aquilo que o Senhor mais tem nos dado, é a condição de viver e transmitir paz para os que exercitam a paz. Isto é tudo na vida, é excelente saúde mental, é a vida com Cristo, mesmo em altos e baixos, mas a vida com paz em Cristo. Apresenta as vossas ofertas a Deus, apresenta com amor, com alegria. Senhor Deus, Pai poderoso, em Cristo Jesus, teu amado Filho, está, meu Deus e Pai, em primeiro lugar pedindo que a tua palavra, Senhor, ela sempre nos beneficia como tens nos beneficiado, meu Deus e meu Pai, em cada coração,
sinto o efeito glorioso dessa tua santa e gloriosa misericórdia, o teu santo e glorioso poder. Senhor Deus, também receba a oferta que o Senhor tem preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro. Em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. E graças ao Senhor nosso Deus. Deposita as ofertas salvas. Se tem alguém que possa cooperar, distribuir os envelopes, pegue pela fé. Senhor da glória, como de sempre. Aleluia. Se que já tem envelope, Deus, no momento que Ele preparar, vocês tragam. Que não tem, se alguém queira pegar, dê um sinal com uma das mãos. Tem alguém que está. Pegou o envelope de alguém? Para quando Deus preparar, trazer a sua oferta. Tem alguém que já tem em casa? Então, assim que Deus preparar, trará, porque Ele prepara tudo primeiro. Quem sabe disso? Glória a Deus. Há uma diferença muito grande entre o período da lei e o período da graça. Lá na graça se fazia para receber a lei, a lei fazia para se receber, a graça recebe para fazer. É o contrário que a expressão do antigo pacto demonstra, e também da nova aliança. Por isso estamos comentando que o tempo é muito importante para que nós sirvamos a Deus com entendimento, que Ele mesmo nos dá, Ele mesmo nos prepara. Louvado é o nome do Senhor. Já vamos meditar na palavra de Deus nesta noite maravilhosa. Mas antes eu quero perguntar se tem pessoas que não é crentes, estão conosco. Pessoas que não são crentes ainda. Talvez não tenham nenhuma religião. Tem alguém? Todos congregam e todos têm irmãos que congregam em outro ministério. Está conosco? Não tem? Se tem um sinal assim, para nós dar uma boa-vinda. Tem pessoas que não professam nenhuma religião. Tem irmãos que moram lá na Vila Nova. Você, tem mais? Levanta as mãos. E desse lado tem alguém? Vila Nova. São muita gente, não é? Que aquele lado lá de Vila Nova, lá perto, próximo onde eu moro também, né? Morar. Isso é importante para nós analisar bem. Então, a irmã de outro que congrega em outro ministério, seja bem, em nome do Senhor Jesus. Nós só iremos saber quem congrega em outro ministério só nessa época presente. Porque no encontro com Cristo, lá nas nuvens, ninguém saberá quem congregou em determinado ministério. Biblicamente falando, sabia disso? Você encontrará nas nuvens, não vão saber se congregaram na Igreja Batista ou outra denominação, Deus é amor, Assembleia, não saberão mais, porque no arrebatamento haverá uma transferência da consciência para a inocência, justamente. Então tudo será perfeito, tudo será plenamente bom, perfeito em tudo. Essa é a palavra de Deus. Já vamos meditar nessa palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 60, no livro do profeta Isaías, versículo 22, 65, 22, melhor dizer, no livro do profeta Isaías. Aleluia! Glorificado, exaltado és o nome do Senhor, que permanece para sempre. Aleluia! No livro do
profeta Isaías. Encontraram? Vamos meditar nesta boa palavra de Deus. O versículo 22, nós vamos começar no versículo 17. Encontraram? Vamos ler Isaías capítulo 65, versículo 17, 18, 22. Dá para ler? Soldados marcham juntos, não é? Exatamente, soldados de Cristo faz parte do exército que Deus propôs aqui na terra. E marcham juntos, diz a palavra de Deus. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra. Ponto e vírgula. Encontraram? Encontrou? Isaías capítulo 65, versículo 17. Vamos meditar até o 22. Porque eis que eu crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, diz a palavra de Deus. Mas vós julgareis e exultareis, vós folgareis, quer dizer, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, ponto e vírgula novamente, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. As promessas, né? E folgarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Verso 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Versículo 21. Edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Versículo 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então, pode sentar, irmão, já oramos, vamos meditar. Alguém pode até fazer conclusão. Se não prestarmos bem atenção, parece contraditório esse texto que lemos. Parece contraditório, mas não é contraditório. É o cumprimento real da profecia, a palavra de Deus. Nós sabemos que... Eu me lembro que a pregação, hoje tem 15 dias que eu estive aqui, não sei se alguém ainda se lembra. Eu ainda me lembro da pregação do capítulo 2 da Epístola aos Efésios, e versículos 11 até o 19, referindo uma ligação de estrangeiros com israelitas, ou estrangeiro com hebreus, devido
a apacentação de Cristo, o Senhor da Glória, como um único rebanho. E ele também sendo o único pastor. Me lembro que tivemos comentário, que um dos maiores sinais para o arrebatamento da igreja é bom que nós estejamos bem atentos, porque o Senhor nos dá decreto sobre isso. É o ajuntamento do povo estrangeiro em Cristo, preparando para qual finalidade? Para o arrebatamento e para o milênio. São duas finalidades que a Bíblia revela transparentemente, e nós devemos estarmos sempre atentos, devido à atenção plena que Deus demonstra para com a sua igreja. Tanto quem transmite a palavra, ele sente o compromisso pleno de transmitir. Porém, quem está ouvindo, é necessário que sinta também esse pleno compromisso em ouvi-lo e recebê-lo, para que condiz com aquilo que o próprio Senhor nos revela através desta palavra. E vemos aqui no capítulo 65, versículo 17, vários comentários, várias explicações, e se nós não dividirmos bem o sentido que a própria Bíblia mostra, parece contraditório, porque a palavra está referindo: o Senhor criará novos céus e nova, e criará também nova inocência. Nova inocência. A parte B do versículo fala que é a criação de uma nova inocência. Por quê? Quando, desde que Adão pecou, melhor dizer, Adão pecou porque ele transgrediu uma única lei. A lei, ele estava condicionado em uma única lei. Lá no Jardim do Éden, ele recebeu 7 recomendações, 7 ordenanças, porém uma única, 7ª, foi condicional, que ele quebraria e entraria em contradição, tanto ele quanto a natureza. Qual? A natureza, a condição da inocência. A condição da inocência foi liberado a Adão. Você já leu isso? Não. Não. É preciso que leiamos, porque vocês sabem que a fé vem pelo ouvir a palavra. Esse é o primeiro estágio. É o primeiro estágio da fé. A fé não tem só um princípio, não tem só um estágio. O primeiro estágio da fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 7, 10 a 17. Mas a fé, ela tem campo criativo e gradativo. Aí o segundo estágio da fé já não promove já por meio de ouvir somente, mas também de ler a palavra, examinar a palavra. Por isso que Paulo não se envergonhou em dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas ele deu prosseguimento no subjetivo do assunto. E ele expressou: porque nele, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Mas ele prosseguiu em complementar o que ele tinha dito. Porque nele, no Evangelho de Cristo, se descobrem a justiça de Deus, que é pela fé. Aleluia! Como está escrito, de fé em fé, porque o justo viverá da fé. A justiça de Deus se descobre não somente orando, não somente ouvindo, mas afetivamente examinando esta palavra.
Então, o pecado apoderou da vida de Adão por motivo que ele causou uma quebra de regra condicional. O que é uma regra condicional? Ele dependia de continuar inocente se ele não estivesse comido do fruto da árvore da ciência. Da onde? Ciência. Da vida. Foi da vida, irmãos? Da vida. Sim ou não? Sim. Não. Imagina se alguém pregar errado, você diz amém. Por isso que ontem eu estava lendo os crentes bereenses. Quem já leu a história dos crentes bereenses? Não leram? Bereanos, né? Bereanos. Todas as pregações que Paulo faziam, eles iam conferir uma a uma, e ter aquela convicção se estava certo. É o dever de todos nós. É exatamente isto. Por falta, às vezes, nós não examinar a palavra. Quantas vezes eu já ouvi, não é fugindo do assunto, mas dando exemplos. Quantas vezes eu já ouvi crentes pregando coisas que a Bíblia não diz, dizendo que a Bíblia diz e a pessoa apoiando. Já viu isso? Você nunca ouviu alguém dizer que Jesus disse: orai para que a vida dele não aconteça no inverno nem no sábado? Já ouviu alguém falar isso? Não? Já? Mais alguém? Hã? Se está na Bíblia, está vendo que coisa, né? Então, veja bem. Ele falou isso? Lá em cima, por causa das festas, mas por quê? A gente entende assim, por causa que dos dias de sábado, dos dias de inverno frios, que a gente gosta de ir para a igreja. A gente entende dessa forma, mas Jesus não deixou escrito assim. Não. Quer dizer que nós, pai, pegamos nossa interpretação, nossa emoção, nossa imaginação e começa a aplicar o contrário. Isso não é bom. Porque a palavra diz que é um acréscimo na Escritura ou diminuição nela, corre perigo de perda de salvação. Simplesmente assim. Então, eu já ouvi também pessoas dizer: na presença de Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Tem isso na Bíblia? Tem? Tem na Bíblia escrito que Jesus disse: orar para que a nossa vida dele não aconteça no inverno e no sábado? Tem. Se as irmãos tiverem dúvida, essa frase, ela está no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no versículo 20. Ele disse assim, primeiro que a profecia ela era nacional, estava falando com Israel e não com o mundo. Ele disse assim, olha, orai para que a vossa fuga não é vinda, irmãos. Estão compreendendo? Fuga não é vinda, fuga é escape. Ele estava referindo à guerra que haveria em Israel. Essa profecia cumpriu exatamente no ano 70. Se os exércitos romanos cercassem Israel no inverno, o gelo na Judeia é tão intenso que até os animais são recolhidos. Se fosse no sábado, 6 horas da tarde, os portões são fechados segundo o regulamento da lei. Encontrava todos os judeus recolhidos e era mais fácil para ser captado na guerra. Então a questão ali era guerra nacional. Foi uma dívida que Israel tinha com Deus devido ao pecado ter cometido de assumir castigo. Se Jesus não fosse malfeitor, como ele nunca foi, não é e não será malfeitor, então veio. Mas não tem nada a ver com arrebatamento. Primeiro que aquele versículo, ele está, aí não encontrou?
24. Primeiro que a palavra, ela está fora de ordem cronológica. Mesmo que a Bíblia não tenha ordem cronológica, temos esse versículo, que é capítulo, que foi escrito em exemplo, Salmo 137, foi escrito antes do Salmo 126, porque não tem ordem cronológica a Bíblia. Então, quem coloca a ordem cronológica no sentido de interpretar textos e versículos é o pregador. É que ele vai transmitir a palavra, tem esta obrigação, não somente de buscar a Deus em oração, mas também na matéria do conhecimento da palavra de Deus. Então, é por isso que eu estou referindo. Adão não comeu do fruto da árvore da vida, não. O fruto da árvore da vida simbolizava Cristo. E ninguém pode viver se não alimentar de Cristo. Mas o fruto da ciência do bem e do mal significava atributos exclusivos de Deus. Sabe que tem atributos, não é que eu estou fugindo do assunto, dando exemplos. Atributos de Deus. Deus tem atributos exclusivos, não tem? Cita pelo menos um. Onipresença. Onisciência, ele inicia tudo antes. Ele está presente em todos os lugares, está em todos os lugares, com presença e com, mas ninguém pode fazer isso a não ser Ele, a não ser Cristo, Senhor da glória, porque Ele é onipresente. Saber o bem e o mal é um atributo exclusivo de quem? Por que eu estou fazendo esse questionamento sobre conhecer? Irmãos, eu já ouvi na igreja cantar tanto corinho espírita, tanto corinho da Umbanda, corinho da Equibanda, e o povo bate palmas e diz amém. Então, se você tem um conhecimento relacionado a atributos, pode estar louvando a Deus com hinos do Espiritismo, que eu estou referindo, eu já ouvi. Não sei se vocês já cantaram. Gabriel está descendo com um rolo na mão. Começou a desenrolar mistério, irmão. Já cantaram? Já ouviram nesse caminho? Já ouviram ou não? Já ouviram, não é? Veja bem. Então é blasfêmia contra Deus. É um descaso à palavra de Deus. Primeiro, que nenhum anjo vem por ordem humana. Segundo, que o anjo não é onipresente. Não se pode estar cantando, ele chegou aqui, apesar que ele não chega, porque ele está sobre as ordens do Criador Supremo. E não ele dando ordem ao Criador, ele recebendo ordem do Criador, Deus, o Senhor da glória. E ele não é onipresente, porque não se pode louvar aqui em outros ministérios, no interior, qualquer outro lugar, e ele atendeu ao mesmo tempo, porque só existe um que possui atributos explosivos, que é o nosso Deus, é Cristo, o Senhor da glória. Aleluia, glorificado é o nome dele, do Senhor da glória. E é bom a gente insistir sempre comentando, porque no Apocalipse tem está escrito: quem acrescentar a profecia desse livro, Deus acrescentará pragas. Como sinônimo de reprovação, não é uma ameaça, é uma advertência da palavra. E quem diminuir os escritos no livro desta profecia, Deus tirará o seu nome do livro da vida. Então são coisas precisas que nós devemos meditar com todo cuidado, porque esse cuidado não é nosso, ele vem lá do alto. Por que hoje nós estamos vivendo de uma vida tão rica, referente à graça de Deus? É porque entendemos o tempo e a liberação que esse ministério de plenitude do Espírito de Deus, a abundância em tudo, foi liberado depois de 10 dias que Jesus subiu para a glória. Ele liberou o reino dos céus em cada coração. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Em cada coração. E a promessa vai seguindo.
fazendo esse complemento, não está escrito que na presença de Deus até a alegria, saldo e tristeza não tem lugar, e confirma isso na Bíblia Sagrada. Jesus se alegrou-se quando os discípulos revelou a obra de Deus que Deus tinha dado a eles. Eles glorificaram a Deus. Mas quando Jesus, que nunca passou da presença de Deus, ele chega em Jerusalém, ele chora, ele lamenta, porque cada coisa no seu devido lugar. Isso é muito lindo na palavra. Está lá em Jó, capítulo 41, verso 22, que as pessoas interpretam errado. Na presença dele, não está escrito assim nas boas traduções da Bíblia, ou as Bíblias de melhores traduções. Existem muitas Bíblias que têm muito erro de português. Não é erro de inspiração, é erro de português. E às vezes a pessoa não se corrige e acaba entrando num processo contrário. Lá no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 22, está falando de 3 coisas. É a única pessoa que diz, até a tristeza salta na alegria. Deus falando sobre ele mesmo, sobre Deus. Deus falando sobre o Leviatã, que é uma expressão das forças do mal mundial. E Deus falando com Jó. Então estava algo no sentido secular. Deus, Leviatã e Jó. Olha lá para vocês analisar o que ele está referindo. Você vai ler todo o contexto, não tem nenhum vínculo que condiz que na presença de Deus a tristeza salta de alegria. Não, na presença de Deus a tristeza, na presença de Deus há arrependimento, na presença de Deus há perdão, e depois do perdão, alegria. Glorificado é o nome do Senhor, a glória. Isso é muito lindo na palavra do Senhor, nosso amado Deus. E mesmo onde lemos nessa palavra revelada ao profeta, um dos profetas, ele mais falou sobre o reinado do Messias, a essência do reinado do Messias, e trazendo à tona algo que tinha perdido, e demonstrando algo que seria novamente restituído em Cristo. Jesus, o que o homem perdeu a inocência, desde que comeu o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. Justamente. É um atributo, pode avaliar, é exclusivo de Deus, porque Deus, ele comentou com seu filho, depois do pecado, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, versículo 22, ele continuou comentando com Cristo, dizendo, esse que é o homem, é como um de nós, sabendo o bem e o mal. O homem sabe o bem e o mal, mas em sentido muito limitado, porque a gente só sabe mais que aqui é alto e ali é baixo. Precisa saber sobre degraus e outras coisas mais. Mas no sentido de você ter esse atributo de teísmo, ser igual a Deus, teísmo nesse sentido de saber algo que pertence somente a Deus, houve aquela astúcia, e o homem caiu. Estou falando do homem porque a recomendação fora feita a quem? Adão ou Eva? Fora feita Adão. Então, se a recomendação fora feita em Adão, claro que a responsabilidade caiu sobre a quem Deus imputou a recomendação. E que Deus fez a recomendação foi em Adão. A gente vai comentando, e é muito bom você comentar da Bíblia Sagrada. Alguém pode avaliar que Adão pecou mais e Eva pecou menos. Não sei qual é a ideia dos irmãos, das irmãs, esta avaliação, porque chegará um tempo que todos nós seremos indicados por Cristo para fazer 2 tipos de julgamentos, ou não?
chegará um tempo que nós seremos comissionados por Cristo fazer 2 tipos de julgamento: julgar o mundo incrédulo e julgar os anjos que caíram. Já leram isso? Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 a 3. E como nós fazemos julgamentos se não tivermos conhecimento de causa? Por isso nós temos que dedicar a palavra, a revelação plena da palavra de Deus em todos os aspectos. É uma realidade. Mas devido à queda do homem, Deus prometeu que tudo aquilo que foi perdido em Adão será restituído em Cristo Jesus. Está em 1 Coríntios 15, verso 45. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo homem, Cristo. O segundo Adão, Cristo, veio dos céus em espírito vivificante. Glorificado é o nome do Senhor. Ele vivifica tudo aquilo que foi perdido em Adão, incluindo a consciência. Ou seja, o implantamento novamente da inocência. Está escrito no Apocalipse 2, versículo 6, o Senhor da glória, mostrando a glória da cultura de Jerusalém, dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Que a palavra significa, no nosso português, quer dizer, ele é o A e ele é o Z. Está falando conosco. O primeiro e o último, porque é uma expressão do alfabeto grego, aonde a escritura do Novo Testamento foi escrita para uma melhor compreensão, claro, dada no Espírito Santo. E aí na palavra está referindo dois períodos, onde lemos em Isaías capítulo 65, e versículos 17, fala da criação do novo céus e da nova terra. Mas fala também de velhos ainda escorando nos bordões. Fala de crianças brincando nas ruas. E fala também que uma pessoa com 100 anos, ela será jovem. Terá a fisionomia de 18 anos, no caso, 20 anos. Porque nós sabemos que a palavra, tem 2 promessas. A promessa do reino mineral e a promessa do reino vegetal. Sabe que 2 promessas tem na Bíblia. Quando Adão estava lá no Jardim do Éden, ele foi o governador do reino vegetal. Ele vivia da vegetação, não se alimentava de carne, porque a natureza era sadia, era suave, e o próprio sol transmitia proteína para a vegetação, e o homem não necessitaria de comer carne, porque tudo era perfeito. Glorificado é o nome do Senhor, da glória. Mas aquela glória perdeu na queda do homem. Ela foi distorcida, mas não foi perdida. Jesus veio buscar e encontrou através da sua palavra e nos leva para lá. Agora nós vemos a cumprimento dessa profecia aqui do capítulo 65, versículos 18 ao 19, falando sobre as velhas, os velhos escorando em seus bordões e em suas bengalas, porque antes que a igreja suba, está havendo a reunião lá em dos judeus, na sua própria pátria. E isso é importante, você compreender isto. Porque o que nós vimos lá na outra pregação foi esta, que brevemente a igreja estrangeira está prestes a... Por causa do quê? Porque o Senhor posicionou em nós, ou confiou em nós, o ministério pessoal. Ministério pessoal é aquele que desfruta do fruto do Espírito com abundância. Mansidão, longanimidade,
benignidade, paciência, não é isso? Bondade, fé e longanimidade. Esse potencial está beneficiando todos que recebem a boa palavra, para que haja paz entre nós com Deus, haja paz de Deus para conosco e haja paz de Deus para conosco e para com o próximo que gosta da paz. É o tempo que nós estamos vivendo. Essa agitação de oposição, mas o cristão faz diferença. Só que os judeus, eles não estão convertidos a Cristo. Ninguém fala sobre projetos de abrir trabalho lá em Jerusalém, porque eles não aceitam a personificação da graça. É apenas alguns que aceitam, os pouquinhos judeus. Mas os judeus em massa, referente à promessa da salvação, ainda estão cercados pelo véu da lei. Eles têm um impedimento no seu coração que ainda não conhece a virtude da graça. Por que eles estão nessa situação? Porque por vários motivos. Um motivo porque eles não aceitaram Cristo como simples, prudente e simples. E outro é que Deus endureceu o coração dos judeus até que haja entrado o tempo da nossa pregação, procedendo então o arrebatamento, os judeus receberão Cristo. Ou depois que a igreja subir, a palavra nos diz que os judeus ficarão sobre a pressão do anticristo, mas não serão consumidos, porque Deus rejeitou os judeus, mas não esqueceu dos judeus. Você pensa que Deus esqueceu de você? Não! Confirme essa palavra de fé que Ele não esquece, a menos que a pessoa queira esquecer. Olha o que os profetas estão falando. Nova criação e também nova regeneração em paz. Quando a igreja for arrebatada, os velhos ressuscitarão novos. Aleluia! Não sabe disso não? Não existe pessoas que sejam em idade prolongada, que no arrebatamento ela não apareça com a mente renovada e o físico, a fisionomia resplandecente, semelhante à fisionomia de Cristo. Glorificado o nome do Senhor da glória. Já lemos na Bíblia. Daqui a pouco terminando. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, 20. Eu vou ler, se os irmãos não encontrarem. Sobre o que estamos referindo isto. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aos Filipenses capítulo 3, versículo 20. Ao que nos diz a palavra dele, do Senhor da glória. Tão lindo é a nossa segurança com Ele, com Cristo, o Senhor da glória. Está logo aqui depois de Cristo os Efésios. E aqui, Filipenses 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, vírgula, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. É a esperança, é a segurança, é a revelação plena sobre Cristo e a sua igreja. Mas lemos no capítulo 65 do profeta Isaías, a partir dos versículos 18 ao 22, que haverá movimento na terra, pessoas velhas e pessoas morrendo com 100 anos de idade, e ainda tem a fisionomia de João. Como se definem essas profecias? Porque quando Jesus ressuscitou,
Ele usou a expressão prática, garantida, infalível. Eis que é me dado todo o poder aonde? Nos céus. Agora eu pergunto, segundo a Escritura Sagrada, ele está exercendo todo o poder na terra? Não. O seu governo é parcial aqui na terra. Cada país tem o seu presidente, suas leis. E o governo de Cristo ainda não está completo na profecia, segundo ele diz. Mas a nossa visão bíblica é que, depois que a igreja subir, 7 anos após, a igreja voltará com Cristo. Nunca leram isso, não? Já? É necessário que falemos já com aquele impacto que Deus nos deu, porque é coisa nova, coisa forte, coisa nova, coisa vigorosa, que jamais será destruída. E a missão do profeta Isaías era pelo Espírito de Deus em abundância. A nossa visão das nossas pregações são em parceria com os profetas e com os apóstolos, ministrados todos em Cristo Jesus, o Senhor da glória. Quando nós temos essa pregação em parceria com quem? Com Isaías, profeta. Não é o achismo ou o sentimento, é a razão da palavra de Deus. Aí nós vemos que a profecia está cumprindo em 2 etapas. A primeira etapa é que Jesus virá reinar nessa terra por 1000 anos. Vocês já leram, né? Eu já vi pessoas dizer que ele nunca mais pisará nessa terra, porque ele vem em glória, virá em glória e a terra está em pecado. Só que ele virá em glória, a terra estará em pecado, ele ficará nas nuvens. Na verdade, não pisará na terra por causa do pecado e ele virá em fortaleza de Deus. Só que depois de 7 anos que a igreja subiu, ele vai pisar na terra novamente. Sabe disso, não? Porque é preciso crer, tanto nas Escrituras como na palavra verbal, dita por Cristo, é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. E eu li na Bíblia, acho que os irmãos já devem ter lido, quando João viu na visão do Apocalipse, o anjo, com adjetivo de Cristo, abrangindo toda a natureza terrena, e ele desceu com uma cadeia na mão. Não é que desceu a cadeia literariamente, ele desceu apoderando, usando o seu poder supremo. E ele tirou daqui da terra todo tipo de palavrões, oposições, pornografias, politicagens sujas e lançou tudo aonde? Olha aqui, ó. Vamos analisar isso. Aqui já é na terra, o movimento na terra ainda. Por isso que é importante nós ter segurança sobre o arrebatamento. Até esses acontecimentos ainda não chegou o juízo final. Pode ver que a igreja ela será reunida com Cristo 1000 anos antes do juízo final. Como é que alguém apavora outra pessoa dizendo: prepara que você vai comparecer lá no juízo final e dar conta de tudo que fez? Bíblia invertida, irmãos, é feitiçaria. É uma realidade disso. É muito perigoso. No capítulo 20 do Apocalipse, mostra Jesus descendo com a igreja e reinando aqui por 1000 anos. Depois virá a Nova Jerusalém. Olha o que o profeta está referindo: criação de novos céus, nova terra, inserção da consciência, presença da inocência, mas também o povo vivendo ainda em velhice. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus vir cumprir a sua palavra, no céu está sendo adorado pelos anjos, aqui na terra está sendo adorado pelos convertidos nele. Mas no milênio, todo
e toda língua confessará que Jesus é Senhor para a glória de Deus. Amém. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Vamos concluindo com Apocalipse capítulo 20. Olha aqui, ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Você já viu alguém chamar demônio por nome de família? Já, né? Isso é espiritismo também. Sempre linda, Maria Padilha, Chico, sei lá mais o que, está compreendendo? É reencarnação, é pregação de reencarnação. Não existe reencarnação, que prega isso é espiritismo. Demônio não tem apelido, não. Demônio é demônio, tem nome e acabou. Tem esse título e é somente. Então ele prendeu Satanás e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo. E ali encerrou. E pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Até quanto tempo? 1000 anos. Até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Aí continua as dimensões e os versículos 6, 5 e 6 está escrito que, assim, olha, que não, versículo 5, versículo 20 e versículo 5, já diretamente no assunto da palavra de Deus. Fala que teve o trono, chegou o momento de fazer julgamento, e aqui no versículo fala, né, os que adoraram a besta, nem a sua imagem, os que não adoraram a besta, a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quantos anos? 1000 anos. Aonde? Olhe bem, a Bíblia responde tudo isso. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não sofrerão, diz aqui a palavra de Deus, não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles quantos anos? Aonde? Olha a resposta no capítulo 5, versículo 10 do mesmo Apocalipse, ao que a palavra está referindo, porque a nossa Bíblia não é para tirar versículo e transmitir, porque a Bíblia é macia, coisa de adivinhação, então é o contrário à palavra. Mas aqui no capítulo 5, no versículo 10, assim está escrito no Apocalipse. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão aonde? Sobre, é a profecia de Isaías, é no tempo que os judeus ainda velhinhos, ainda não se converteram a Cristo. Agora a igreja está dos gentios, os ex-gentios, estrangeiros, estão rebanhados com Cristo lá em Jerusalém, e os judeus receberão a oportunidade, não vou dar mais tempo, terminando o horário, os judeus receberão a oportunidade de pregar o evangelho do reino do fim. Assim que o mundo está. É assim que é a nossa posição doutrinária relacionada, motivos para perseverar na obra de Deus com segurança e esperança e confiança plena no Senhor da glória, porque Ele é bom e a sua bondade, ela é eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Como está o mundo hoje? O mundo tem um sinal aqui no mundo. Todas as nações que estão contra Israel estão assinando a sentença com a condenação, a menos que se arrependam. Porque está escrito no
no capítulo 2, né? Capítulo 8 de Zacarias, não fala em memória, versículo 5. Aqueles que tocaram no meu povo, tocam na menina. Quando Israel tropeça, mas quem julga é Deus. Quando Israel cai e levanta, é Deus. Está compreendendo? E quando Israel tropeça, não zombe não, compadeça. É igual quando nós estamos convivendo na época, quando o irmão fracassa, não difame não, compadeça dele, para que o fracasso também não venha sobre o difamador. Então, assim, não assine sentença com a condenação. Que esta tua palavra continue trabalhando em cada coração. Nós estamos muito bem informados na Bíblia Sagrada. Porque estamos informados que o Espírito de Deus, ele veio em forma de derramamento. Tem Efésios 2, versículo, capítulo 5, né? Versículos 3, na parte do versículo, a parte B, na sequência. Que o Espírito de Deus, o amor de Deus, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que a nós foi dado. E precisamos transmitir a palavra de Deus em matéria de riqueza e não de regresso. Tem 3 pessoas que estão assim, a Bíblia diz que todo o ser humano nesse corpo geme. Todo geme. Não é 2 ou 3, não é você, assim por diante, não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 22, na sequência, que toda a criação geme, como se fosse dor de parto, e nós que temos as primícias do Espírito Santo, gememos também nesse corpo abatido, mas será glorioso. Eita maravilha. É a segurança do cristão, irmãos. Quem não medita na palavra de Deus, quebra a lei com a lei da graça de Deus em sentido liberal. Liberal quer dizer, você tem direito de meditar, tem direito de desfrutar. E Deus nos ajuda de uma maneira toda especial nós perseverarmos nesta a palavra de Deus. Vou passar a palavra à irmã que vai nos avisar, ou já foram dados? É o irmão? Não, irmão, nos avisa, daqui a pouco nós iremos agradecer a Deus por esse trabalho. Quem compreendeu a palavra? É necessário que compreenda, porque quando a pessoa não compreende, o que acontece? A Bíblia diz em Mateus 13, 19, que o maligno coloca outro pensamento na mente. E em vez dela progredir, ela regride. Falava com o irmão. Louvado seja, bendito seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus do céu seja louvado, glorificado em nossa vida. Amanhã, quarta-feira, como não tem pregador fora, eu mesmo vou dar início a uma campanha. Amém? Vou dar início a uma campanha por título de crendo no invisível e conquistando o impossível. Amém? Hebreus 11, 1. Da fé. E quinta-feira, a doutrina, o pastor vai estar presente, creio eu, pregando a palavra do Senhor. E sexta-feira vai estar o homem de Deus pregando a palavra do Senhor. E eu conto a presença de todos, em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma e exaltar o nome do Senhor. Quando possível, nós servimos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Perguntas doutrinárias, sabia, irmãos e irmãs? As perguntas doutrinárias, elas não podem ser descartadas de maneira nenhuma. Devemos servir a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz? Porque como testemunhamos de Deus que servimos a Ele pelo que Ele é? Quando não fazemos compromisso com objetos visíveis. Está cheio de pessoas assim.
Objetos visíveis tu está vendo, a copa do irmão é aquilo que não está vendo. E aquilo que está vendo se torna uma fé pagã. Por que pagã? Porque se você perguntar para um ateu, assim ó, o que é isso? Ele vai dizer que é o quê? Mas ele é ateu, não crê, mas ele está vendo a fé, ele está identificando pela fé natural. É a fé das coisas que se veem. Não é a prova das que se espera, fica somente aqui. Em objetos. Agora, se perguntar para alguém, Deus existe, ele talvez seja capaz de dizer que não. Mas para nós o Espírito de Deus veio para nos revelar e nos revelou o e quem está prestando atenção, já vamos agradecendo. Por que nós estamos referindo? Porque a melhor saúde para o cristão é a saúde mental. É você estar firmado naquilo que não está mais crendo. Porque o verdadeiro cristão não bebe por vista, é por fé. Segundo Coríntios 5, não é? 7. Porque andamos por fé e não por vista. Tantas pessoas que colocam o objeto como intermediário em lugar de Cristo. É bala ungida, é vassoura ungida, está compreendendo? É rosa ungida, é pedaço de pano ungido, é pedaço de papel ungido. Tudo isso é uma regra pagã. Tudo que você está vendo pela fé natural não se condiz com a fé invisível. E ela funciona de uma maneira comum. Fé natural. Vamos agradecer a Deus. Eu já fiz uma pergunta se tem alguém que não é crente, não foi manifesto, só uma irmã de outro ministério, damos a boa-vinda. E vamos agradecer a Deus por esse trabalho que Ele nos deu nesta noite. E nas demais noites também, as importantes informações da palavra de Deus. É um bom remédio meditar, não é? Para no período da noite, é um excelente remédio contra a insônia. Em vez de rolar para a cama um lado do outro, claro que tem outros momentos que você fica preocupado, alguém hospitalizado, alguém, mas é preciso confiar em Cristo. Em vez de ficar ajuntando sono, não é perdendo sono, ajuntando sono um lado do outro, o sono desapareceu, a meditação da palavra. Medite o que ouviu, medite o que lê e seja sempre bem sucedido. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Ele foi revelado por meio da palavra, diga amém. Qual é a maior revelação, irmão? Palavra. E a menor? É um modismo hoje, não é? Não existe menor, não. A palavra e pronto. É tanto modismo que existe. A Bíblia diz uma coisa, a pessoa diz outra. Perigoso. E muito. A vinda de Cristo, ela é procedida de muitos enganos. Dentro das próprias igrejas de Deus existem pessoas que se louvam, mas que Deus continua nos abençoando em Cristo Jesus, como tem nos abençoado. Vamos agradecer a Ele. E ainda na outra terça, vem ou não, irmão? Vem. Então, na outra terça, querendo Deus, estaremos aqui meditando nessa palavra. E a igreja é assim: os que dão ouvidos, eles espiritualmente falando, eles entram na igreja ricos e saem milionários. A Bíblia, a palavra de Deus, você entra na igreja ricos na graça. A graça não é mesquinhenta, não. A graça é rica em abundância, em virtude da palavra do Senhor nosso amado Deus. Senhor nosso Deus, estamos te agradecendo
por esse trabalho concedido nesta noite e nas demais também. Como nos disseste, meu Deus, nos levando em paz, apresentando todos os problemas, Senhor, agora, devido que não é possível mencionar todos, mas também apresentando a nação de Israel, Senhor, o teu povo que tu escolhestes, e apresentando também, Senhor, as outras nações, todos os lugares da terra estão em perplexidade. Meu Deus, tu és poderoso para dar o livramento, assim que alguém se arrependa. Levando-nos em paz, como nos trouxestes, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor Jesus, digo amém. Amém. Que Deus os guarde nessa palavra. Quem quiser receber o som com azeite, venham. Ainda eu vou ser prudente na unção, né? Isto. O azeite simboliza, irmãos. Quem sabe o que o azeite simboliza? O azeite é o símbolo do Espírito Santo com 3 finalidades. Para o não crente, cura a enfermidade, se a pessoa crê. Para o crente, se ele tiver cometido pecado, esteja enfermo por causa daquele pecado, então ele se arrependeu e a unção com azeite cura o cristão e perdoa os pecados. E a outra função do azeite é para ungir ministros, presbíteros, pastores, assim por diante. Amém? Que Deus os guarde nessa boa palavra. Continua guardando, porque guardado nós já estamos. Oh Deus maravilhoso! O Senhor, já despedimos quem quiser. Já despedimos, não sei se já. Quem quiser receber o sol com azeite, venha, faça filha, já iremos terminando.